Ele chegou no mundo mortal depois de 2000 anos, sendo o imperador do mundo imortal. Ao observar o mundo moderno atual, ele percebe que a técnica de cultivo imortal foi perdida. E como ele perdeu seus estágios de cultivo, ele busca acumular energia espiritual e orientar uma nova geração de cultivadores imortais. Em meio a uma cidade caótica, um homem está sobre um semáforo, dizendo que o grande Qin se foi. Ele completa dizendo que nunca imaginou que, após 2000 anos, a terra da China ficaria assim. Esse homem é o imperador Ying Zheng de Qin. As pessoas que passavam por ali estavam intrigadas com a presença dele, murmurando comentários sobre o homem. Ying se sente incomodado com isso. Então ele salta e sai voando pelo céu. Ele conta que voltou à Terra depois de 1000 anos no mundo imortal, e quando estava muito doente, no 37º ano do calendário Qin, tomou a pílula da imortalidade de Shufu. Depois disso, sua alma deixou seu corpo, transformou-se em um dragão ancestral e voou para o reino imortal além do céu estrelado. Após 2000 anos de cultivo, ele abriu caminho através do mundo imortal. Estabeleceu um território de grande riqueza, absorveu toda a riqueza e, eventualmente, uniu o mundo imortal. 500 anos depois de ser coroado imperador, ele fez a travessia dos céus para o reino do Pai Celestial, mas, no último momento do seu sucesso, foi atacado por demônios de além do reino, e sua vida ficou em risco. Nesse momento, quando ele estava quase desaparecendo, uma força estranha apareceu e levou seu corpo para a Terra. Embora ele tenha sobrevivido, seu cultivo caiu para o estágio fundamental, e basicamente ele teve que começar tudo de novo. Porém, a aura natural da Terra é tão fraca que é muito difícil obter poder. As únicas maneiras de ele conseguir acelerar seu desenvolvimento são caçando feras demoníacas ou absorvendo materiais e tesouros. Portanto, isso seria um longo caminho a percorrer. Ele deseja que Mengtian e Li Xin protejam o reino imortal para que os demônios não invadam o território de Qin e finaliza dizendo que, quando voltar, tomará o trono imortal e derrotará o demônio celestial com todos seus generais. Nesse momento, algo chama sua atenção na cidade. Ele observa e percebe que são ondas de aura, possivelmente alguns cultivadores brigando. Um monstro gigantesco estava invadindo a cidade, e todas as pessoas estavam correndo desesperadas. O monstro era de classe A e estava segurando uma pessoa em sua mão. Algumas pessoas próximas ao local espreitavam a fera. Uma delas disse que esse monstro tem uma recompensa de 20 milhões e que todos devem trabalhar duro para acabar com ele. Essas pessoas são da Academia Kanglan e essa aluna era Lin Qianshui. Ela ativa sua espada e chama todos para irem juntos. Eles vão atrás dela e desferem vários golpes na fera, que os ataca com um raio poderoso que sai de sua boca. Enquanto os outros alunos defendiam o ataque do monstro, Qianshui fica livre e se prepara para atacar diretamente a fera. Nesse momento, a barreira de proteção dos outros alunos é quebrada pelo ataque do monstro, e ao se distrair, ele ataca todos de uma só vez. A garota cai ao chão e percebe que não conseguirá derrotar essa fera, pois ela é bem mais forte do que esperava. Ela grita para seus amigos que vai cobri-los para que escapem, mas eles pedem para que ela fique longe. Nesse momento, uma luz aparece no céu e um raio amarelo vem em direção à fera. Era Ying que parou sobre a catástrofe. Todos olham para cima, tentando entender o que era aquilo, até que a fera grita e o protagonista desfere um ataque poderoso, gerando uma onda de calor e luz extrema no lugar, que pode ser vista de longa distância. Após a explosão, o protagonista aparece em cima do corpo da besta, frustrado, pois aquela fera de nível baixo continha pouca aura. Os alunos, ouvindo aquilo, não entendem como ele pode falar isso. Qianshui se pergunta quem seria aquele homem, com cabelo elegantemente longo e solto e usando uma roupa à moda antiga, e o que mais chama a atenção é seu poder, capaz de acabar com uma fera monstruosa daquela com um golpe. Será que ele seria um homem poderoso de uma família misteriosa? Gaguejando, ela agradece ao homem por ter salvo eles. Ying se vira e fala que apenas estava caçando a fera e que ela não deve pensar muito sobre isso. Com um sorriso falso, ela diz que entendeu, mas por dentro estava se perguntando o que há de errado com ele. Parece que ele gosta de bancar um imperador mesmo. Ying se concentra para achar outra criatura,
e pensa que não vale a pena perder tempo com os mortais. Ele encontra uma grande quantidade de aura que está se reunindo a 30 milhas e decide ir lá descobrir o que é. Mais uma vez, ele salta para ir até seu destino, mas antes que vá embora, Qianshu pergunta qual é o nome dele. O homem responde: Imperador Ying Zheng de Qin. A garota fica surpresa ao ouvir esse nome e se pergunta se isso é possível, pois ele teria morrido há 1000 anos. Ying sai em alta velocidade pelo céu. Se aproximando da fonte de energia espiritual, algumas pessoas observam Ying passar e até tiram fotos daquele momento. Um jornal, que estava sendo exibido no telão de um prédio, fala sobre o incidente da criatura e a grande luz dourada e misteriosa que apareceu no local. Olhando aquilo, Ying pensa que hoje o mundo está no início de uma recuperação de energia espiritual, e eles estão bem atrás dos cultivadores imortais que ascendem ao céu. Assim que fortalecer seu cultivo, Ying pretende passar seu conhecimento da imortalidade para a próxima geração. Alguns momentos depois, ele chega ao local, e com o impacto de sua chegada, o solo se racha sob seus pés. A energia espiritual vinha da torre demoníaca que estava à sua frente. Ele observa que existiam correntes em volta da torre para suprimir as criaturas, e isso seria algo muito raro. Então, Ying decide absorver a energia espiritual daquela torre, mas algo dá errado. As correntes se soltam, a torre começa a criar rachaduras e uma energia caótica toma o lugar, lançando nosso protagonista para trás. Nesse momento, uma criatura monstruosa com diversas cabeças e com uma aparência semelhante a um dragão aparece. A criatura solta uma gargalhada e diz que o rei finalmente abriu o selo. A criatura se vira para Ying e agradece ao mortal por ter ajudado, dizendo que agora ele poderia ser seu peão e que quando a fera dominar o mundo, seria muito bem recompensado. Irritado, Ying diz que não sabia que ainda existiam demônios fortes que foram refinados em essência na Terra, e afirma que a fera tem permissão para ser sua ração. A fera tenta entender o que o protagonista tinha acabado de falar sobre ração e se impõe sobre ele, desafiando-o a dizer isso mais uma vez, prometendo punição. Ying simplesmente ignora a criatura, que fica furiosa com isso. Nesse momento, uma mulher chamada Murong Yue chega com algumas outras pessoas por trás do protagonista e fala para ele sair de lá, pois eles, artistas marciais, vão lidar com a fera. A criatura, furiosa, diz que esses meros mortais não conseguirão lidar com o antigo rei demônio, mas a mulher avança em direção à fera, que ataca com todas as suas bocas ao mesmo tempo. Yue consegue cortar o ataque da fera, mas, devido às várias cabeças, a criatura consegue atacar a moça diretamente. Ying, que ficou parado no mesmo lugar o tempo inteiro, diz que está desapontado com o talento das artes marciais das pessoas dessa geração. Yue, machucada, grita que quem estava selado naquela torre não era um demônio comum, mas sim um lendário. Os dois homens que estavam com ela fogem rapidamente. O demônio diz que não consegue agir totalmente e pergunta se eles estão usando algo contra ele. Nesse momento, nosso protagonista ativa sua energia e diz que hesitou em participar, mas começa a invocar algo em frente à fera, uma espada poderosa conhecida como Jing Qin, que consegue cortar qualquer coisa do mundo. O demônio, incrédulo, diz que só a espada sozinha já exerce uma pressão tremenda que não o permite respirar direito e se pergunta como ela chegou ali. Então, ele decide tentar atacar nosso protagonista e acabar com isso em um único ataque. Mas Ying ativa a espada e uma magia poderosa aparece sobre a criatura, fazendo com que um domo de espadas brilhantes surja atacando a fera. Yue fica impressionada. Ela não acredita que Ying seja um verdadeiro antigo. Ela lembra que no passado existiam pessoas imortais. Enquanto isso, a criatura grita, dizendo que sua energia será sugada pelas espadas, e, cercada, diz que já está no seu limite. Então, ela começa a se transformar em uma esfera de luz, e uma mulher surge no lugar, perguntando por que ele a poupa, já que tudo o que quer é energia espiritual. Mostrando-se por completo, ela diz conhecer vários lugares secretos com muita energia espiritual. Ying levanta a mão sobre a criatura e pergunta se ela está tentando enganá-lo, pois não existem esses lugares por ali. Ele então diz que apenas vai transformá-la em energia espiritual, mas a demônio se nega a aceitar. Ela sugere que os dois façam um contrato de mestre e servo,
e que, se isso não for verdade, ele pode transformá-la em energia. Ying para por um momento e pensa que não seria um mau negócio, afinal, ele precisa de uma montaria. Então, Ying ativa uma maldição que durará por toda a eternidade, e caso ela não consiga localizar os locais ocultos, será punida. A garota, surpresa, pensa que não sabia que ele era alguém que não deveria provocar. Yue observa tudo aquilo de longe e se impressiona com o que Ying acabou de fazer. Ela conclui que todos esses sinais indicam que ele tem um poder surpreendente que transcende os tempos. Yue se aproxima do homem, se apresenta como reitora da Academia Kanglan e pergunta qual seria o nome dele. Ying diz que ela está vestida de forma inadequada e então ativa sua energia, restaurando as roupas da mulher. Ele se apresenta e diz que estava ali atrás de energia espiritual. Ao ouvir o nome Ying Zheng, as duas garotas ficam chocadas. A demônio diz que ele parece mais novo do que ela, e Yue diz que ele parece uma fraude. Yue diz a ele que seria bem-vindo se ele tivesse interesse em visitar a Academia Kanglan. Ying pensa que isso seria uma ótima oportunidade de adquirir conhecimento do mundo moderno, e aceita o convite da moça, que fica animada com isso. Passado algum tempo, eles chegam à Academia Kanglan. Os alunos começam a cochichar sobre a aparência das duas pessoas que chegaram com Yue. Ela o apresenta para os alunos e diz que ele é o mestre Ying Zheng, que acabou de derrotar Jiu Ying, o antigo rei demônio, e que agora será convidado de honra da academia. Como sempre, todos ficam chocados ao ouvir o nome de Ying Zheng. Naquele mesmo momento, Lin Qianshui chega dizendo que acabou de voltar e que um homem misterioso derrotou a fera. Então, ela se depara com Ying. Ela aponta para ele e pergunta se ele não é o homem que matou a fera e se autodenominou Ying Zheng. Todos os alunos, ao ouvir isso, vão à loucura e se ajoelham em frente ao protagonista, que pede para todos se levantarem, pois agora é a era moderna e não há necessidade dessa dramaticidade. Yue pede à garota que reporte a tarefa outro dia e que agora leve o Sr. Ying para a melhor vila da academia. A garota só diz que entende. Ela olha para o protagonista e pensa que vai precisar conversar com um homem tão forte e assustador. Passado algum tempo, eles chegam a uma vila luxuosa, e ela diz que essa seria exclusiva para ele. Ela o chama para entrar e apresenta os cômodos. Tanto Ying quanto Jiu ficam surpresos com as coisas modernas que se encontravam na casa, como ar-condicionado e televisão. Qianshu, entediada, diz que ele realmente não entendia nada de eletrodomésticos, e agora tinha certeza de que era um homem velho que viajou pelo tempo, mas que pelo menos sabe muita coisa sobre cultivo. Ela aproveita a oportunidade e pergunta a Ying o que ela poderia fazer para aumentar seu nível, que caiu e ficou preso no nível B. Ying responde que isso seria simples, bastando ele colocar sua força nela. Sem graça, ela diz que não, pois acabaram de se conhecer. Ying diz a ela para não ficar pensando muito sobre as coisas e que apenas vai canalizar a força sobre o corpo dela. A garota, nesse momento, pensa que seu corpo parecia refinado por conta da força espiritual. Nesse momento, algo aparece cintilando no coração de Qianshui. Ying, vendo aquilo, percebe que a energia espiritual de Lin Qianshui e a atmosfera da forma sagrada de gelo lembravam muito a Imperatriz Zheng, que ele levou para o palácio em sua vida anterior. Então, ele se pergunta se essa garota seria a reencarnação da Imperatriz Zheng e por que essas coisas estão conectadas. A garota não resiste a tanto poder entrando em seu corpo de uma vez. O protagonista a segura no colo e pensa que, mesmo que a Imperatriz Zheng tenha recebido uma nova vida poderosa, ainda assim eles se reuniram. Ele acha que isso é obra do destino, mas, de qualquer forma, Lin Qianshu não consegue nutrir seu talento do corpo sagrado de gelo no momento. Jiu diz que provavelmente ela está fingindo para que ele sinta pena dela, mas Ying diz que não há necessidade de duvidar disso e completa dizendo que Qianshui está em um estado de inconsciência, pois seu corpo é incapaz de acompanhar o despertar de seu corpo sagrado de gelo. Jiu fica impressionada, pois seu mestre conseguiu libertar um corpo preso apenas canalizando magia através dele, o que era inacreditável. Então ela pede a ele que faça o mesmo com ela, mas ele se nega e ela grita chorando que ele é um mestre muito mau. Na manhã seguinte, Ying ainda estava sentado ao lado da garota adormecida. Enquanto isso, na TV, passava uma novela de época,
E Ying pensa que a história contada hoje em dia é bem diferente do que era na época que ele viveu, porém, as coisas do ambiente são bem semelhantes. Ele acredita que a era do imperador e do tirano já se foi, e que a continuação dos ancestrais chineses é o que ele quer testemunhar. Jill, nesse momento, aparece chamando seu mestre para tomar o café da manhã. Ying percebe que ela está tramando algo contra ele, e ela realmente estava. Ela planejava aproveitar que ele comeria e dormiria com seus bolinhos batizados, para poder ter uma vida longa e feliz com seu mestre. Mas o protagonista diz que não está interessado em comida mortal. Ela insiste, dizendo que não era comida mortal, e sim algo feito pela sua humilde serva. Ying diz que está ainda menos interessado em comer algo preparado por um demônio, e chorando, Jill joga o prato para longe, dizendo que ele era um velho de mais de 50 anos. Qianshui começa a despertar nesse momento. Ela se levanta de repente, e, envergonhada, pergunta por que adormeceu na casa do mestre Ying Zheng. Ying se vira e pergunta se ela acordou. Ela fica feliz que ele a cumprimente, e Jill, nesse momento, fica brava com a mudança de tratamento entre as duas. Qianshui agradece ao mestre Ying. Ela sente que agora está mais forte por ter avançado de rank B para A. Ying explica que ela despertou o corpo sagrado de gelo, então é natural que sua força aumente, mas ele a adverte que agora ela tem que focar em refinar o QI e cultivar a imortalidade caso queira atingir todo o potencial do corpo sagrado. A moça fica surpresa com isso, pois o caminho da imortalidade há muito tempo foi esquecido. Mas Ying diz que ela pode fazer alguns testes, e se passar, ele a levará para o caminho da imortalidade. Qianshui fica super animada com isso, e Ying pensa que deveria dar outra chance a ela, já que é a reencarnação da Imperatriz Zhang. A garota fica extremamente feliz por ser reconhecida pelo mestre Ying. Jill, enciumada, percebe que tem algo esquisito acontecendo entre esses dois. Então, ela chega ao seu mestre e pergunta se ele não precisa cultivar um pouco, informando que há um lugar escondido próximo dali cheio de energia espiritual. Ying se vira para ela e diz muito bem, pedindo que ela mostre o caminho. A diabinha comemora, dizendo que sim. Em outro lugar, ainda na academia Kanglan, os alunos observam Ying Zheng passando por ali. Alguns se aproximam, pedindo para que ele os tome como discípulos e os ajude a cultivar a imortalidade. Qianshui fica impressionada com o tanto de fãs que apareceram, enquanto Jill quer acabar com todos com uma única explosão. Ying fala para os alunos que a energia espiritual é importante para quem deseja cultivar a imortalidade. Ele continua explicando que a energia espiritual é como um poder que as pessoas que praticam o cultivo podem usar, e que o cultivo é uma forma de treinar o corpo e a mente para se tornarem mais fortes e viverem mais. De modo geral, pessoas com o corpo forte ou mentalmente poderosas não são tão ruins. Enquanto alguns continuavam enchendo Ying de perguntas, alguém chega por trás dele. Eram 3 pessoas, e uma delas diz que os dias de imortal já passaram e que aquilo seria apenas fingimento. A melhor coisa do mundo é a arte marcial, o resto é inútil. Qianshui diz que esses são instrutores da academia, e Jill pergunta se pode brincar com esses caras um pouco. Ying observa essas pessoas e conclui que sempre vai existir pessoas teimosas que não entendem de nada e falam demais. Então ele diz para os instrutores que, já que estão duvidando do caminho da imortalidade, pede que se juntem a ele em um treino, e assim ele também irá aprender um pouco sobre a força da arte marcial. Os 3 instrutores avançam em direção a Ying, que espera pacientemente os 3 chegarem. O protagonista ativa sua energia e atravessa entre os 3 rapidamente, esquivando-se dos ataques, deixando todos sem entender o que aconteceu. Ying explica que essa técnica se chama Arte do Jinjing do Pilar. É uma técnica que ele aprendeu ao se esquivar dos ataques de Jing Kes, e com isso, a pessoa é capaz de esquivar dos ataques de seus adversários e lançar um contra-ataque. Ying conclui que lançou um feitiço sobre eles, sem que percebessem, e então um selo aparece em cada um deles. Um dos instrutores avança e diz que isso só pode ser feitiçaria. Ying avisa ao homem que é melhor ele ficar parado, pois se ele se forçar a andar, as veias de seu corpo irão estourar. Uma luz aparece em volta do homem, fazendo com que ele caia no chão, deixando os outros 2 instrutores se perguntando o que realmente tinha acontecido. Os alunos, vendo aquilo, ficam super animados ao ver o quanto seu antepassado é poderoso.
Qianshui diz que, mesmo que ele tenha explicado de forma simples, os instrutores não deram ouvidos. Jiu diz que seu mestre é tão legal e que ela gosta muito dele. Yue chega dando esporro em todos, dizendo que eles eram um bando de perdedores e que só criam problemas para si mesmos. Os dois instrutores que sobraram se desculpam por terem ofendido o mestre Ying e pedem perdão. Ying diz que apenas está mostrando alguns ensinamentos e não quer se envolver com eles. Então, os dois se abaixam diante de seu ancestral e agradecem pela piedade. Como estão muito interessados em nutrir a imortalidade, Ying decide ajudá-los com o básico e oferece um livro que contém os fundamentos do cultivo imortal, para que possam aprender a despertar sua energia espiritual, e se forem capazes, ele considerará ensinar o cultivo de QI. Todos ao redor comemoram muito com essa nova possibilidade. Jiu aparece em frente a seu mestre e diz para ele não perder mais tempo, oferecendo-se para ser sua montaria. Ying a chama de doida e diz que uma montaria tem que parecer uma montaria. Ela diz que entende, se transforma na majestosa fera alada de várias cabeças e sai voando pelo céu. Enquanto isso, Yue quer dar uma olhadinha no livro de treinamento imortal. Ao abrir, percebe que está tudo escrito em selo pequeno pelo próprio imperador de Qin, animando-se para estudar isso. A 30 quilômetros de distância, em uma floresta escondida, algumas árvores são cortadas com a força de um ataque. Qianshu aparece, dizendo que só restam 3 demônios. Ela lança um ataque explosivo de gelo e acaba com os últimos restantes. Ying absorve a energia espiritual e a transfere para Qianshui, percebendo que o corpo sagrado de gelo está funcionando bem. A garota fica envergonhada por estar recebendo elogios de seu ancestral. Então, algumas pessoas aparecem no local, dizendo que entenderam por que a floresta estava tão barulhenta. Eram os alunos da Academia Kanglan que estavam causando tanto barulho. Sorrindo, ele diz que seria melhor que eles deixassem o lugar logo, caso contrário, não seria tão educado. Esse era Lu Bu, um membro da elite da Academia de Guerra. Qianshui fica assustada com aquela presença, e Ying pergunta quem é Lu Bu. Ela explica que, sendo ele ou não o verdadeiro Lu Bu, seria melhor tomar cuidado, pois a Academia de Guerra mantém um comportamento hostil. Lu Bu, sem pensar muito, avança em direção a Qianshui, perguntando como ela ousa ignorá-lo. Enquanto isso, Ying pensa que ele é só mais um mortal. A lança dele bate na espada dela com muita força, lançando Qianshu para trás. Lu Bu, muito confiante, diz que eles não são ninguém desde que ele foi denominado como general. Qianshui percebe que esse é o verdadeiro Lu Bu, um artista marcial de alto nível, de nível S, e com uma enorme quantidade de talento. Jiu pergunta a Qianshui se pode dar uma lição nele. Ying diz a ela que, se quiser se tornar uma imortal, deve esquecer a diferença de nível e fazer bom uso da energia espiritual para lutar contra seus inimigos. Ele completa dizendo que ela tem que usar a energia espiritual para mover seu corpo com sabedoria e ficar longe do confronto, especialmente quando se enfrenta oponentes que utilizam armas pesadas. Qianshui ataca Lu Bu e agradece a seu ancestral pelo aviso. Ela consegue desviar da lança de Lu Bu e percebe que ele ficou confuso com aquilo, então seria o momento perfeito para contra-atacar. Batendo a lança no chão, Lu Bu pergunta se os perdedores da Academia Kanglan só sabem se esquivar. Ying grita e diz que é o momento certo para atacar e tirar vantagem disso. Qianshui entende e se lança por trás do homem, conseguindo acertar um golpe de gelo no braço dele, congelando um dos braços e as 2 mãos. Lu Bu olha para Ying e tenta atacá-lo, dizendo que ele seria a mente por trás disso. Ele atira sua lança em direção ao imperador Qin, que a segura com apenas 2 dedos. Lu Bu fica espantado, pois com apenas um movimento, aquele homem parou seu ataque e agora mal consegue se mexer por conta da energia espiritual que ele emana. Ying diz ao garoto que ele não tem mais nada além de força bruta, e por isso vai poupar a vida dele, se ele for talentoso. Com um dedo, ele repele Lu Bu, lançando-o para longe. Ao bater numa pedra, Lu Bu se pergunta quem seria aquele cara, pois aquilo não era um movimento de arte marcial. Os outros rapazes que estavam com ele dizem que ele ofendeu o grande mestre, pois reconheceram Ying do jornal que assistiram mais cedo. Lu Bu briga com os dois, perguntando por que não avisaram isso antes. Então, o garoto se ajoelha,
dizendo que é Lu Bu e que o general Han reencarnou no corpo de um descendente, e ele ofendeu estupidamente Sua Majestade hoje. Assim, o senhor decidirá se deve puni-lo ou não. Ying pergunta a qual dinastia Han ele pertencia. Sem graça, Lu Bu diz que é apenas um homem humilde, não muito mais do que você, Majestade. Ying diz que, já que ele é um general reencarnado, deveria ser mais ambicioso e não ficar lutando entre si. Lu Bu então diz que o falecido imperador dizia a verdade. Se somos 3, sempre há um que vale a pena. Assim, a oportunidade de hoje está madura. O imperador deveria me levar como seu general justo. Ele completa dizendo que fará seu melhor para retribuir tal gentileza. Ying se vira e diz que não vai aceitar ninguém como general, mas ainda existe uma chance de unificar as academias e organizar as forças imortais. Ele continua dizendo que lá, todos serão seus discípulos sem espaço para injustiças, e todos serão tratados igualmente. Lu Bu começa a chorar, dizendo que era muito mesquinho e que as intenções do imperador eram tão ambiciosas que ele finalmente entendeu. Jill, orgulhosa de seu mestre, diz que eles pretendem dominar o mundo inteiro quando ficarem mais fortes. Qianshui diz estar muito honrada com isso. Lu Bu, ainda chorando, diz que não conseguiu nenhuma conquista em sua vida passada e que é apenas um homem imprudente, mas agora que tem um mestre, ele irá segui-lo e servi-lo. Ying diz a ele que, se realmente estiver disposto a isso, comece a cultivar e mostrar seu potencial para a glória. Lu Bu agradece profundamente. Qianshui acredita que, com a liderança do mestre Ying, o cultivo imortal irá se espalhar pelo mundo, e a linhagem chinesa se tornará mais forte e alcançará novos patamares de grandeza. Vamos esperar o próximo capítulo. Para não perder essa obra incrível, se inscreva no canal. E se quiser conhecer outras obras como esta, confira nossas playlists. Até a próxima!